cerimonial recomenda, vou desviar do meu chefe, Dr. Hermes Guerra, e cumprimentar inicialmente minha professora, ex-procuradora-geral do município, Isabel, a quem agradeço pelo honroso convite e dedicar-lhe todo o sucesso ao seu prestígio decorrente desse magnífico evento. Muito obrigado pelo convite. Agora sim, voltando à mesa, quero cumprimentar o meu colega do município, Dr. Hermes Guerra, nosso presidente de mesa, ao mesmo tempo debatedor, ele que está concentrando poderes. Cumprimentar meu amigo doutor professor Walter, cumprimentar meu amigo professor André, cumprimentar o professor Rafael. Ele disse aqui que estava um pouco acabrunhado por falar sobre IPI à frente do professor André. Que dizer eu que sou, como posso brincar, uma raça em extinção, um advogado, clínica geral, vou eu, como que um kamikaze, dizer aqui sobre tributação, sobre conflito tributário entre ISS e ICMS. Vou tentar, nas minhas limitações, certamente observando alguma experiência de mais de 20 anos na área tributária municipal, tentar contribuir, trazer alguma informação aos colegas. Mas eu, quando vejo uns congressos, sobretudo enfrentando novidades no plano legal, eu fico meio que desanimado, porque vejo os professores naquela, às vezes, fúria acadêmica, criticando as inovações, fazendo propostas, reflexões quanto à infelicidade do legislador nessa ou naquela redação, etc., e às vezes não enfrentam o problema sobre a ótica prática, como tem que ser enfrentado, sobretudo pelos advogados militantes. Mas eu, desta feita, eu vou quase que me render a esse estímulo, porque do estudo que fiz do tema proposto, eu confesso que vou ser um crítico ácido do que vem acontecendo no conflito de competência, primeiro sobre a ótica do judiciário, entre STJ e STF, que estão batendo cabeça por demais. Depois, uma crítica muito ácida, ao final irei fazê-la, sobre o que se está propondo na atualidade para se tentar eliminar os conflitos ou o chamado excesso de recursos. Mas, enfim, o tema colocado é a industrialização por encomenda e os conflitos que decorrem na tributação de ISS e de ICMS ao redor desta atividade. Num primeiro ponto, nós temos que fazer algumas reflexões rápidas sobre o ISS e o ICMS de uma forma geral, lembrando aos colegas que a nossa Constituição Federal estabelece um marco divisor, dizendo, naturalmente, que o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, atividade essa que está relacionada à obrigação de dar, até porque nos ensinou o professor Rafael que o Código Tributário, em seu artigo 110, nos impõe observância também aos conceitos de direito civil na análise dos institutos de direito tributário. Então, tudo bem, ICMS está lá no artigo 155, inciso 2, relaciona-se a uma obrigação de dar, relaciona-se à circulação de mercadoria. No contraponto, nós temos o ISS no artigo 156, inciso 3, que se relaciona mais a um ato imaterial, a uma obrigação de fazer. São as descrições feitas pela Carta Magna nos artigos 156, inciso 3 e 155, inciso 2. E vejam que o nosso legislador constituinte, até de certa forma um tanto quanto preocupado e exagerado, ele estabelece de maneira firme a sua preocupação e o seu cuidado de não permitir que um invada a seara do outro. Lá no artigo 155, inciso 9, a linha B da Constituição Federal, ele diz que o ICMS não poderá incidir sobre os serviços que sejam da competência, que sejam da alçada do ISS. De sua vez, o artigo 156 da Constituição Federal, inciso 3, também diz que se exclui da alçada do ISS aqueles outros serviços, vale dizer, de transporte interestadual e os serviços de comunicação, se excluem também do ISS, ou seja, onde é possível estabelecer uma divisão de competências, o legislador, mesmo no plano constitucional, já toma os seus cuidados. Bom, acontece que estes cuidados não são suficientes. A dinâmica dos fatos, as atividades são muito mais velozes do que a imaginação
de nosso legislador constituinte. Nesse contexto, a visão do legislador, ainda no plano constitucional, parece-me extremamente inteligente. O que ele disse está lá no artigo 146, inciso 1 da Constituição Federal. Competirá à lei complementar definir ou dirimir conflitos de competência tributária. Lá no artigo 156, inciso 3, ao tratar do ISS, não se limita o legislador constituinte a dizer que o imposto incide sobre serviços. Ele vai além, abre aspas, definidos em lei complementar. O artigo 146, inciso 3, a linha A, também joga para a lei complementar a competência para definir outras peculiaridades dos impostos de sua incidência. Então, o nosso legislador constituinte, numa visão muito pragmática, saiu de suas limitações no texto constitucional e disse ao exegeta: olha, a partir daí, em havendo conflitos, socorra-se à lei complementar. E aí as coisas iam caminhando no que toca ao ICMS e ao ISS. Vejam, os colegas, que o Código Tributário Nacional já chegou, quando vigorava entre nós o seu artigo 71, depois revogado pelo Decreto-Lei 406, e estou a abordar o conflito entre ISS e ICMS, mas esse artigo já adotou um critério, embora confuso, subjetivo e difícil, que é o critério da preponderância. Em outras palavras, irá ou iria, àquela época, incidir o ISS se no contexto preponderasse a prestação de serviço. Seria o ICMS se fosse ao contrário, o fornecimento de mercadoria. Vejam, só para nós conferirmos aqui, o que dizia esse parágrafo 2º do então artigo 71 do Código Tributário Nacional. As atividades a que se refere o parágrafo anterior, quando acompanhadas do fornecimento de mercadorias, serão consideradas de caráter misto para efeito de aplicação do disposto no parágrafo 3º do artigo 53, salvo se a prestação do serviço constituir o seu objeto essencial e contribuir com mais de 75% da receita média mensal da atividade. Então, o legislador nos dava até uma referência numérica para a apuração desta preponderância. Mas não foi isso que subsistiu. Veio o Decreto-Lei 406 e revogou, como todos sabemos, esse dispositivo. E lá, o Decreto 406, com sabidamente status de lei complementar, resolveu, aí muito mais inteligentemente, penso eu, porque você aferir o que prepondera num contexto tão subjetivo e confuso de uma atividade como várias que nós enfrentamos no dia a dia, saber o que prepondera, se é serviço ou se é fornecimento de mercadoria, tentando trazer valoração a isso tudo é muito difícil, é uma atividade quase impossível. Então, para sair desse imbróglio, veio o Decreto-Lei 406 e disse o seguinte: olha, doravante já não vai ser mais assim, vai ser o seguinte: nós estamos criando aqui uma lista de serviços objetivamente traçada, delimitada, e nós estamos dizendo o seguinte: ainda que haja fornecimento de mercadorias, incidirá o ISS desde que a atividade de prestação de serviço esteja prevista na lista anexa que aqui estamos trazendo. Com isto, imaginava-se que se traria um referencial, um paradigma muito mais objetivo e que facilitaria desvencilhar-se essa confusão do conflito entre ISS e ICMS. Seguiu o tempo, houve aí entre nós o advento da Lei Complementar 116 de 2003, e esta, cá entre nós, não deixa mais a menor dúvida que não prevalece mais o critério de preponderância. Vejam, no primeiro plano, o artigo 1º da lei. O ISS de competência dos municípios, etc., tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, grife-se, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Então, a lei enfrentou aberta e escancaradamente o problema e disse que estava abolindo o critério da preponderância, chegou a usar a expressão literalmente. Não satisfeita no parágrafo 2º, reiterou aquilo que nós já sabemos, que, ressalvadas exceções expressas da própria lista, os serviços dela mencionados
não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Então, prezados professores, colegas, o que nós vemos é que a nossa sistemática legal atual optou por um critério objetivo. Ou seja, eu tendo uma operação pura de serviço, devidamente previsto na lista anexa à lei complementar, incide ISS. Se eu tenho uma operação de serviço previsto na lista com fornecimento de mercadoria, ainda que com fornecimento de mercadoria, mas se o serviço está previsto na lista, ISS. Se é um fornecimento de mercadoria puro, ou então prestação de serviços de transportes interestaduais e internacionais, ou serviços de comunicações, aí a alçada, constitucionalmente falando, é só do ICMS, incide só o ICMS. E se há um fornecimento de mercadoria, e junto com ele uma prestação de serviço, porém o serviço não está previsto na lista, incide ICMS. O referencial foi claro, trazido a partir desta escolha de nosso legislador de se afastar do critério de preponderância, e ainda tomou cuidado em alguns itens da lista de dizer, olha, em determinadas atividades haverá a incidência também do ICMS e será excluído do ISS nessa e naquela situação. Vejam, por exemplo, os itens 7.02 ou item 14.01, onde aqui eu vejo que o 14.01, que aliás é objeto do nosso tema aqui, fala de lubrificação, limpeza, lustração, revisão, etc, etc, e no final fala aqui, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Então, o nosso legislador constituinte, de um ponto em diante, lavou as mãos e disse, aqui, doravante, a competência para definir é da lei complementar. E ela vem tentando se incumbir, sendo exauriente até onde é possível, para estabelecer um marco divisor entre a incidência do ISS e do ICMS. Muito bem, assim nós achávamos que as coisas estavam caminhando de maneira adequada, correta. Vamos ver que no tópico ou no tema do qual estamos a tratar, infelizmente houve uma confusão no nosso sistema judiciário, mostrando que tudo que nós estamos tentando compreender ainda não ficou, por incrível que pareça, tão clarividente. Primeiro, serviços de industrialização por encomenda. O que significa esse palavrão? Na verdade, eu até anotei um conceito, ele traduz a operação de acabamento para obtenção de nova mercadoria ou para aperfeiçoamento de produto destinado à posterior etapa de industrialização ou comercialização. Então eu tenho uma fábrica, eu tenho uma loja, enfim, vou vender vários computadores que eu fabrico. Eu preciso de um caixote para inserir aquele número X de computadores que eu vou comercializar. Eu tenho um papelão, mas eu não tenho ainda identificado de forma, ou delineado de forma a ser do tamanho ideal, que encaixe o computador com todas as suas variáveis de tamanho, de espaço, etc. Então eu vou contratar um terceiro prestador de serviço e pedir, olha, faça o meu caixote. Inclusive, faça referência à marca minha, faça constar lá. Ou então, eu quero vender o produto, ele vai ficar inserido dentro de um invólucro, dentro de uma embalagem de plástico, e aí eu vou dizer para o terceiro, faça o plástico, a embalagem plástica dos meus sonhos, faça com que fique aí devidamente encaixado o meu produto e que tenha inclusive constando lá a marca de minha empresa, etc, etc. Isto, através desses exemplos, eu tento mostrar aos colegas, que aí se dá o serviço de industrialização por encomenda. Eu até quero me desculpar que eu não sei mexer com esse negócio aqui, é PowerPoint que chama isso. Eu ainda só tenho alguns slides, eu até perguntei para o professor André se ele ia fazer uso desse mecanismo de vanguarda, ele graças a Deus vai fazer, eu não estou me sentindo tão caipira assim, eu que sou lá do sul de Minas, campanha, uma cidade de 15 mil habitantes, então às vezes eu cometo essas gafas, mas até não sei mesmo. Então eu prefiro ir aqui falando e não tem como transmitir aos colegas essas referências, artigos, e tal, porque não estou usando essa aparelhagem não. Mas muito bem. A lista anexa. A lista anexa eu posso destacar aqui alguns exemplos do que seriam essa industrialização por encomenda. Por exemplo, no item 13.05, eu até
de certa forma, acabei de fazer uma alusão aqui através de um exemplo. Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zicografia, litografia, fotolitografia. Ou seja, se eu pego aquela caixa que eu me referi, quero fazer um desenho artístico muito bonitinho e tal, uma composição gráfica. Ainda que o prestador de serviço vai se valer de mercadorias, por exemplo, a tinta, vai incidir no ISS, porque é o que diz a nossa legislação, o que diz a lei complementar, querendo espancar essa confusão toda, esse conflito de competência. Então, eu anoto aqui alguns itens que se identificam com essa atividade de industrialização por encomenda: 13.05, 14.01, 14.05, 14.06, o 14.05 fala de recondicionamento, restauração. É até um exemplo que nós vamos nos referir aqui de uma coisa STJ, de, por exemplo, você pegar uma pedra de mármore bruta, né, e manda para um terceiro e fala: olha, faça ela bonitinha, quadradinha, que é assim que eu vou vender lá na minha loja. Aí ele faz uma padronização de maneira que ela seja apta a ser levada de maneira uniforme, com a cara daquilo que eu quero vender para terceiros adquirentes. Então eu levo para o terceiro, encomendo para ele aquela formatação, ele me devolve. E aí eu prossigo na comercialização. Então, esta é a atividade de industrialização por encomenda. Vejam, os colegas, que isso tinha previsão no Decreto-Lei 406. E eu sempre acho que a interpretação literal nos leva a alguns enganos. Eu acho ela mais curta, mais rápida e mais imprecisa e às vezes equivocada. Gosto muito da interpretação teleológica. O que o legislador quis fazer? O que ele mentalizava a fazer a alteração? E aí basta nós, por exemplo, compararmos o item 72 do Decreto-Lei 406, que tratava desse tipo de atividade, e compararmos ele com o seu equivalente, que é o 14.05. Aliás, acabei de me referir a ele aqui. Veja um detalhe, veja a vontade, o desejo do legislador. Ele dizia antes, do 72 do Decreto-Lei 406, que se divide o ISS nas atividades de recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização. Então, aqui, naquela ocasião, o legislador dizia: olha, eu não quero que incida o ISS se aquela pedra que eu mandei fazer bonitinha para a minha loja for depois vendida, comercializada. Porque aqui eu quero que prevaleça a atividade de comercialização. Era o objetivo do legislador. Vamos comparar com o já referido aqui, item 14.05. E ao fazermos essa comparação, nós vamos verificar que o legislador tirou essa condicionante. Ele excluiu de maneira proposital. O 14.05, que equivale ao 72 do Decreto-Lei 406, diz: restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres de objetos quaisquer e ponto final. Ele excluiu aquela condicionante no sentido de que aquele bem não poderia depois ser sujeitado à comercialização. Então o objetivo do legislador foi claro. Foi claro, seja qual for o destino final, eu quero tributar através do ISS essa atividade feita por um terceiro por encomenda minha, para que depois de feita essa atividade eu prossiga comercializando a atividade, comercializando o bem. Este foi o objetivo claro do legislador. Não interessa, é irrelevante saber qual vai ser depois o destino dessas atividades posteriores. Vejam só, na minha relação jurídica que eu estabeleço com aquele terceiro que vai fazer um recorte na pedra ou vai desenhar um caixote do jeito que eu quero para vender o meu computador, a minha relação com ele se inicia contratando para que ele faça aquele trabalho específico. Ao ele encerrar e desenhar o caixote, desenhar a pedra como eu queria, com ele eu encerrei aquela atividade, eu encerrei aquela nossa relação jurídica. Daí porque, ao tributar esta mesma atividade, eu não estarei correndo no vício tão criticado pela doutrina de ficar criticando etapas dentro de um mesmo serviço, criticar etapas anteriores antes da conclusão do serviço final. Não, aqui não. Aqui é uma contratação específica para esta atividade prestada por terceiro sob minha solicitação.
relação a uma encomenda que eu fiz a esse terceiro para que ele me devolva o produto devidamente beneficiado, acomodado àquela solicitação que eu fiz. Então, numa interpretação teleológica, o que quis o legislador? Fica claro que era exatamente prestigiar a incidência do ISS nessas circunstâncias, sendo que já tivemos condições de verificar aqui, já não mais prevalece entre nós o critério da preponderância. Não interessa se ao final vai ser comercializado, se a atividade poderá gerar uma intensa venda, comercialização, enfim, daquele produto que foi beneficiado. O que nos interessa aqui, efetivamente, é que há previsão na lista anexa. A previsão na lista anexa da lei complementar, trata de serviço dela previsto, ainda que envolva o fornecimento de mercadorias, porque essa é a definição legal de uma lei complementar, e a lei complementar, diz a Constituição Federal, é quem detém competência para dirimir esses conflitos. Então, deveria ser simples esta aferição, esta avaliação. E era, até porque o STJ, por exemplo, em vários julgados, vinha decidindo dessa maneira, ao ponto de editar uma súmula, a súmula 156, que diz, né, a prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Então, esta é a literalidade de uma súmula do STJ, que exatamente por ser súmula reflete vários julgados que foram sendo proferidos naquela excelsa corte. Mais ainda, e especificamente sobre o tema que estamos a tratar, o ministro Luiz Fux, à época, com assento ainda no STJ, decidiu sobre esse tema, sobre a industrialização por encomenda. Quem quiser anotar aí é o recurso especial 888-852 do Espírito Santo. 888-852 do Espírito Santo. E exatamente assimilando o que nós estamos aqui ousadamente a sustentar, não assimilando o que eu estou dizendo, assimilando a compreensão que ele já tinha sobre o tema. Sua Excelência, que foi seguido pelos seus pares, desenvolveu a tese de que incide o ISS. Por exemplo, aqui um ponto aqui da emenda do acordo, é longo, mas aqui, no caso, a empresa desenvolve atividades de desdobramento e beneficiamento, corte, recorte ou polimento sob encomenda de bloco ou chapa de granitos e mármore, de propriedade de terceiro, sendo certo que após o referido processo de industrialização, o produto retorna ao estabelecimento do proprietário, encomendante, que poderá exportá-lo, comercializá-lo, etc, etc. Então, ele não descarta essa etapa posterior, inclusive, de comercialização. Só que ele insiste, dizendo o seguinte: a industrialização por encomenda constitui atividade fim do prestador do aludido serviço, tendo em vista que, uma vez concluída, extingue o dever jurídico obrigacional. E segue aqui, ele quer dizer o seguinte: olha, aquele terceiro com quem eu contratei, a parte dele se encerra ao, por exemplo, polir a pedra, ou beneficiar aquela mercadoria, etc. E depois devolve para mim. Então, entre eu e ele, encerra-se com o final da sua prestação de serviço. Então, nessa ótica, o serviço é fim, é uma atividade fim, no que toca aquele terceiro que prestou aquele serviço para mim. E ele conclui categoricamente: a industrialização por encomenda, elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116, caracteriza a prestação de serviços, obrigação de fazer. Fato jurídico tributável pelo ISS, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. Circulação de mercadoria, obrigação de dar, etc, etc. Não faz aqui a dicotomia entre um e outro. Então, conclui que incide o ISS. Depois disso, houve um outro acordo, também no STJ, esse da relatoria da ministra Denise Arruda, e no tocante a esse sistema de contratar uma embalagem para poder fazer a acomodação do produto, etc., então, decidiu com um efeito ex nunc, ou seja, para frente, que não é possível tributar o ISS na encomenda, no serviço de industrialização por encomenda, especificamente no caso de embalagens, porque entende Sua Excelência que, se observados os demais pressupostos, incidirá sim o ICMS. É um acórdão da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que diz exatamente que não incide o ISS sobre operações de encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadorias. Ou seja, ele se impressiona com a etapa que vem a seguir. E aí, eu lendo esse acordo, curioso que sou, verifiquei várias passagens, mas uma que me chamou a atenção, da ilustre e culta ministra, acho que agora já aposentou, está por aposentar, Ana Grace, onde Sua Excelência diz que, ao compreender desta forma, ela quer dizer que ainda está se valendo do critério da preponderância. Ela fala que
Ainda que a lógica do sistema seja relativamente clara e de fácil compreensão, a aplicação dos critérios referidos só levará a uma solução em conformidade com a Constituição quando estiverem devidamente extremadas operações mistas, daquelas que a prestação de serviço seja apenas uma das etapas do processo produtivo, sem predominância, ela fala, sem predominância ou equivalência que justifique atrair a incidência do INSS em detrimento dos demais. Então, ela insiste na tecla de que ainda incidiria de nós aqui o critério da preponderância. Só que, ao meu modo de ver, com essas modificações legislativas, está equivocado o raciocínio do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos uma situação prática, real, de que nesse tipo específico de atividade de embalagens, de encomendas de embalagens, não poderá haver incidência do INSS. No mais, não há vedação decorrente desta ADIM que impeça. Penso eu que o Supremo, e quem sou eu por assim dizer, pensar ainda mais com tantos mestres de direito tributário aqui, mas penso que o Supremo errou na avaliação legislativa sobre a ótica do direito material, errou sobre a ótica do direito processual na política judiciária, porque, e aí vai a crítica que disse no início, não é possível que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não vão se acertar sobre os limites da competência de cada um. Eles têm que decidir entre eles se, quando se referem à lei complementar com competência para dirimir conflitos, se a competência para julgar esse assunto é do STJ, porque é norma infraconstitucional, ou se eles entendem que, como tudo está relativo, está oriundo da própria Constituição Federal, que a competência é dele, Supremo. Mas o que eles têm que fazer é definir isso, que não é possível o STJ emitir uma súmula, divulgar uma súmula e o Supremo Tribunal Federal depois vir dizer totalmente o contrário, trazendo insegurança jurídica entre nós. Para acabar, e a crítica derradeira, não é por tudo isso que está acontecendo que eu vou fazer, vou aplaudir a proposta do ilustre culto ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, quando Sua Excelência quer que vigore entre nós a chamada PEC dos recursos. E vejam só, tendo o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Supremo Tribunal Federal, olha a confusão que nós estamos enfrentando, cada qual dizendo ao seu modo de pensa, mas certamente a palavra final virá. Imaginem se nós, a vingar a malfadada proposta, tivermos excluído entre nós os nossos, na prática é isso que vai acontecer, se vingar, recursos especial e recursos extraordinário, que tem a missão nobre, estabelecida pela Constituição Federal, de uniformizar a interpretação do direito federal dentro do nosso sistema federativo. A vingar a proposta de Sua Excelência, nós teremos um tribunal do Amapá dizendo algo sobre ICMS, de Minas outro, o do Rio Grande do Sul outra corrente. E aí nós vamos ter uma verdadeira torre de Babel, trazendo definitivamente, e aí consagrado por uma proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, uma verdadeira balbúrdia jurídica, uma insegurança jurídica total. Eu acho que num ambiente de pensadores do direito, nós temos que debater isso também, e tomara que o que eu estou a dizer mereça a adesão e simpatias dos ilustres colegas. O que eu tinha a me manifestar, pedindo desculpas pela veemência própria de advogado apaixonado, é sobre isso, exatamente fazer essas abordagens sobre o aspecto jurídico, o aspecto prático decorrente dessas decisões e a crítica ácida que acho que tentei fazer como me comprometi. Muito obrigado e uma boa tarde, um excelente evento.